Então, bom dia. A gente vai corrigir agora a atividade 2 de informática, utilizando, né, justamente a questão dos juros simples, juros compostos, na HP. A primeira questão é basicamente juros simples. Então, a lógica dessas questões, você tem que entender a lógica da HP. A lógica é você sempre resolver tudo de uma vez. Então, você pensa como é que você vai resolver ela normalmente. Porque, como é a fórmula de juro, né? A fórmula do juro, no juro simples, é J igual a CIT, né? Assim, o juro igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Aqui ele quer o juro obtido na aplicação do capital de 500 mil, vezes uma taxa de 15% ao ano durante 2 anos. Então, na realidade, como ele quer o juro, só basta você multiplicar o capital, a taxa e o tempo, né? Então, aqui basta você pegar 500 mil, aí você vai inserir, né, Enter na calculadora. Aí depois você vai inserir a taxa, no caso 0,15, aí o botão de vezes. Aí depois o 2, né? O 2 e multiplica de novo. Aí você vai ter o total, né? Do juro. Vamos fazer aqui, ó. Zero a calculadora, né? Sempre zero. Aí vamos lá. 500 mil. Enter. 0,15. Vezes, né? Depois 2 vezes. Então dá 150 mil, né? 150 mil o valor do juro. Tá dando certo de vocês? Essa daqui é fácil, né? Vamos para a letra B. A letra B, ele quer o capital. Então, como ele quer o capital, ó, é meio que você vai fazer o seguinte, ó, como ele quer o capital, meio que esse C aqui vai para cá, né? Então, meio que vai ficar assim, ó. O C, né? C vezes J igual a I vezes T. Ou então você joga o J para cá, né? Aí ficaria assim, C igual a I vezes T dividido por J, né? Seria mais fácil. Então, você tem que multiplicar o I vezes T e dividir pelo J. Como a divisão do J é por último, a gente sempre que a gente vai fazer duas operações, no caso aqui, ó, nessa primeira, a gente fez só uma operação. Qual foi a operação que a gente fez? Multiplicação. Toda vez que você for fazer só uma operação, ou seja, que no caso aqui é a multiplicação, você faz só uma operação, você só coloca um Enter. Nessa segunda questão, aliás, na segunda letra, que é a letra B, você vai fazer duas operações. Quais são as operações? Você vai multiplicar a taxa vezes o tempo, depois você vai dividir com J. Aí aqui a lógica é o seguinte: você sempre vai deixar a divisão por último, mas você vai colocar ela primeiro, os dados da divisão primeiro. Então, primeiro você vai colocar o valor do juro, no caso aqui os 78 mil, vai dar Enter, vai deixar ele lá, tá bom? Aí você vai inserir, tanto faz aqui você inserir tanto a taxa quanto o tempo, tanto faz. Vou inserir primeiro a taxa que está aparecendo primeiro, então 0,25. Lembra de sempre colocar em forma decimal na calculadora. Aí você vai inserir Enter novamente, porque você vai fazer uma operação diferente. Você vai multiplicar ele com 5. Então, é 2 Enter. Por que é 2 Enter? Porque eu estou fazendo duas operações. Esse Enter aqui é para fazer a divisão lá no final. E esse Enter aqui é justamente para fazer a multiplicação da taxa com o tempo. Aí eu inseri Enter, né? Aí depois eu coloco o 5 e o vezes.
Aí, quando eu coloco vezes, ele multiplica o 0,5 vezes 5. Aí, os 78 mil que vai lá para a memória Z, volta para Y. E aí, eu aperto só o botão de dividir. Aí ele divide. E aí eu tenho o valor do capital. Vamos ver isso aqui da prática, ver se realmente funciona. 70, zerar aqui a calculadora. 78 mil. Enter. Aí, 0,25. Enter. Aí, 5 vezes. Aí, quando você multiplica os 5 vezes, veja que o 78 mil que estava lá na memória Z vem para Y. Aí, você coloca dividir. Desculpa. Aí, ele dá o valor do capital, né? Que é os... Quanto foi que deu? 62 mil, né? 62.400. Por enquanto tá ok, né? Tá dando certo, né? Qualquer dúvida, pergunta. Qual o valor do juro correspondente ao empréstimo 25 mil feito pelo prazo de 3 meses, a taxa de juros de 24 ao ano? Como ele quer o valor do juro, aqui é só a gente multiplicar o capital, a taxa e o tempo. Só que tem um problema. A taxa de juro está ao ano. Aqui, basta a gente colocar ela ao mês, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir o 24 por 12. E a gente já vai colocando a multiplicação logo em seguida. Então, a gente vai colocar 0,24, né? 24%, né? Aí, Enter. Aí, a gente vai colocar 12 dividido, né? Aí, depois, a gente vai colocar 25 mil vezes. Depois, a gente vai colocar 13 vezes. Quem fez diferente, não tem problema não. Tem várias formas de fazer isso aqui. Dá para fazer até pelo INT. Se a gente colocar aqui o prazo por dia, também eu vou já fazer pela fórmula do INT para mostrar para vocês que também dá para fazer. Deixa eu colocar aqui, ó, 0,24, né? 0,24, Enter. Aí 12 dividir. Quando eu divido o 0,24 por 12, ele me dá a taxa que estava em ano, passa para mês. Aí agora eu vou pegar, multiplicar a taxa, o capital e o tempo, né? Para ter o juro. Aí, no caso, já está a taxa, né? Eu vou pegar o capital, 25 mil, e multiplico. Aí depois eu pego o tempo, que é 3, né? 3 vezes. Vai dar um juro de 1.500. Daria para fazer também de outra forma. No caso, pela fórmula NT. Aí, no caso aqui, a gente só teria que converter esse prazo aqui para dia. Para fazer pela outra forma, que é pela função INT, int, você, obrigatoriamente, a taxa tem que estar ao ano e o prazo tem que estar ao dia. Mas é bem fácil colocar o prazo aqui ao dia, porque 3 meses é a mesma coisa que 90 dias. Então, a gente colocaria o seguinte, a gente colocaria o capital, então, 25 mil, CHS, PV, aí 3N, né? Aliás, 3 não, 90, né? 90N. Tanto faz se inserir o tempo. Essa ordem aqui, ela não importa. Tanto faz você colocar o capital, desde que você coloque o CHS antes do capital, colocar o tempo, a taxa, desde que você coloque o que você quer por último, que é a pergunta que você faz à calculadora. Aí a taxa, no caso, 24, e quando você for inserir a taxa nessa tecla aqui, pode colocar ela do jeito que vem por porcentagem. A calculadora já entende que você está colocando taxa de juros, que esse valor está em decimal, tá certo? E por último, aperta a tecla F e NT.
Vocês vão ver que vai dar o mesmo valor. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho, porque senão vai cortar. 25.000 CHS PV, aí 90 N 24 e aí aperta a tecla F e essa função aqui, ó, INT. Veja que deu o mesmo valor, 1.500. Então, tanto faz. Eu tenho 15.000 aqui, é 1.500. Então, tanto faz você fazer pelo esse método aqui ou por esse, tanto faz. Desde que você faça da forma correta, né? Lembrando que quando você for... E essa fórmula INT, ela só serve quando a questão pedir o juro. Ela nem calcula quando pede nem o capital, nem a taxa e nem o tempo. Ela é meio que limitada, a calculadora para juros simples. Você só consegue calcular dessa forma, tá bom? A letra D. Quanto tempo um capital de 43.000 aplicado a uma taxa de 3% ao bimestre leva para produzir 84.000? Ele quer saber o tempo. Então vamos lá. Ele quer saber o tempo. Então é a mesma lógica. É a mesma lógica dessa fórmula aqui. Só que em vez do capital aqui, você vai ter o tempo, né? E aqui, em vez do tempo, você vai ter o capital. Então, é a mesma lógica. Dividido pelo J. É a mesma lógica da fórmula. Então, para descobrir o tempo, você tem que multiplicar o capital vezes a taxa e dividir pelo juro. Só que quando você vai inserir lá na calculadora, primeiro você insere o valor que tem lá do juro e depois você faz a multiplicação do capital vezes a taxa. No caso aqui, você está fazendo duas operações, que é uma multiplicação e depois uma divisão. No caso aqui, você vai ter que ter dois entes, porque você está fazendo uma operação composta, você vai fazer duas operações, então são dois entes. Então, vamos aqui, né? Já para fazer direto. No caso aqui, o juro é 84.000, né? Então, a gente vai colocar 84.000, enter. Aí, vamos inserir agora o capital, que é 43.000. Insere de novo, Enter. Aí, depois, vamos colocar o 3%, 0,03, e vezes, e depois divide. Vamos ver quanto é que dá. Vixe. Vamos lá. 84.000, enter, 43.000. Chamou ele. Alguém ligou o microfone. Eu errei alguma coisa. 0,03 vezes. Depois aperta o botão de dividir. Pronto. Aqui deu 65,12. No caso aqui, como a taxa está bimestre, o tempo é bimestre. Sem problema, Miguel. Como a taxa está em bimestre, esse tempo é bimestre. Se você quiser transformar em mês, você multiplica isso aqui por 2. Tá certo? Aí daria o tempo em mês. Mas pode deixar assim. 65 bimestres. Letra E. Vale, o negócio não quer clicar. Se clique. E faça muita raiva, não.
Vamos lá. Um capital de 155 mil aplicado por 1 ano e meio rendeu 459 de juros. Encontrar a taxa. Então, do mesmo jeito, a gente vai colocar 459 mil, que seria o juro, né? Enter. Aí pega o capital, que é 155 mil. Aperta Enter de novo, né? Porque a gente vai multiplicar o capital com o tempo. Enter. E depois dividir com o juro. Enter. Aí, aqui é 1 ano e meio. Ele quer a taxa correspondente, ele não diz qual é a taxa. Então, a gente pode colocar isso daqui em meses, né? Para dar taxa mensal. 1 ano e meio é a mesma coisa que 18 meses. Não é assim? Porque metade de um ano tem 6 meses, um ano tem 12 meses, 12 mais 6, 18, né? Então, 18 vezes. Fazendo aqui. 459 mil, enter, 155 mil, enter, 18, vezes, depois aperta o botão dividir. Aí que ele dá a taxa, no caso aqui, 0,16 ou 16% ao mês, tá certo? Ele dá aqui em decimal. Quando você faz dessa forma aqui, ele dá a taxa em decimal. Então, é 0,16 ou 16%, tá certo? Deu isso de vocês? Só para conferir. Vocês fizeram na atividade? Sim. A F. Apliquei 120 mil entre os dias 10 de março e 20 de dezembro. A taxa de 3,5% ao ano. Quanto receberei de juro? Como ele quer saber o juro, a gente vai fazer o seguinte. A gente pode calcular pela fórmula do NT, a fórmula mais fácil, mas também dá para calcular pela outra. Só que, como a gente vai fazer a diferença dessas duas datas, e quando a gente fizer a diferença das duas datas, ele vai dar um total em dias, ele vai dar um N em dias, e a nossa taxa já está ao ano, então a gente consegue utilizar pela fórmula do NT. Para resolver pela fórmula do NT, obrigatoriamente a taxa tem que estar ao ano e o prazo tem que estar ao dia. Então, o passo a passo da HP, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer a diferença dessas duas datas, inserir a taxa N, depois aliás, inserir o tempo N, né, com a função N, depois eu insiro a taxa, depois eu insiro o capital e por último eu pergunto qual o juro. Então vai ser assim, ó, 10 do março, então 10,03, 2019, enter. Aí a outra data, 20 do 12 de 2020. Aí a gente aperta a tecla G e a tecla delta DYS. Ele vai dar o valor em dia. Aí você aperta a tecla N para inserir lá na calculadora. Depois a gente vai colocar a taxa, que é 36,5%. Aliás, só basta colocar 36,5% e aí vamos colocar o capital, que é 120 mil, então 120 mil, CHS, PV, e por último, aperta a tecla FINT. Aí vamos seguir aqui esse passo a passo. Vou colocar a primeira data, 10 do 3 de 2019, enter. Aí vou colocar a segunda data, 20
12 de 2020. Aí aperta a tecla G e a tecla delta DYS. Pronto. Aí deu o valor de dias, que é 651 dias. Aperto o botão N para inserir o botão de dias. Agora eu vou inserir a taxa. 36,5. Então já está em porcentagem. Você coloca do jeito que tiver porcentagem. Aí, agora vamos colocar o capital. 120 mil CHS PV. E por último, aperta a tecla F e NT. Aí ele dá o valor do juro, que é 79.205. Pronto. Então vocês viram, né, que não tem tanta complicação, é só você entender aí o passo a passo de como é que você vai fazer. Se você entender a forma, fica mais fácil, né? Para fazer o juro simples, quando você for encontrar o juro, você já faz a multiplicação direta. Quando ele pedir ou o capital, ou o tempo, ou a taxa, né? Você lembra que vai ter que multiplicar uma dos dois. Quando ele der a taxa, você vai multiplicar o capital vezes o tempo e sempre dividir pelo juro. Quando ele pedir o capital, você vai dividir a taxa vezes o tempo e dividir pelo juro. E quando ele pedir o tempo, você vai multiplicar o capital vezes a taxa e dividir pelo juro. Então, não tem uma saída. Vai ser uma das quatro formas. Se for o juro, já multiplica direto. Se for ou o capital, se for um do CIT, ou o capital, ou a taxa, ou o tempo, você vai ter que pegar. Se ele pedir, você vai ter que pegar as duas variáveis e dividir pelo juro. Sempre vai ser assim. Então, não tem mistério. Aí vamos aqui para o juro composto. Aí o juro composto é mais simples de fazer. Quando ele só que tem um porém. Para fazer o juro composto, a gente precisa do montante. Tá certo? Quando ele não der o valor do montante, você vai ter que descobrir. Se não tiver como descobrir, você vai ter que fazer da forma normal. Vai ter uma questão aqui que não vai dar para fazer. Aí a gente vai ter que fazer o passo a passo normal. Como se a gente estivesse fazendo igual uma calculadora científica mesmo. Vamos entender aqui, ó. A letra A. Qual montante? Tem que estar pedindo montante, então vai dar certo. Qual montante composto que resulta da aplicação de capital de 36 mil, quando aplicado a 8% ao mês durante 18 meses. Então, o tempo está ao mês, o prazo está ao mês, não precisa fazer conversão, né? Então, é só colocar. No caso aqui, tanto faz você colocar o capital, a taxa, o tempo, importa, tá certo? Eu vou colocar na ordem que está aparecendo aqui, só por conveniência, mas tanto faz você colocar primeiro a taxa, primeiro o prazo, depois o capital, tanto faz. Então, capital 36 mil, CHS, PV, aí a taxa 8I, o prazo 18N, e por último pergunta o montante, né? O FV. O FV é montante. Então vamos lá. Fazer aqui. Então, aqui, 36 mil, CHS, PV, 8I, 18N e pergunta o FV. Então, aí dá um montante, né, de 143.856,70. Então, tá dando aí um montante de 143.856,70. Aí vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: um agiota emprestou uma quantia de 150 mil. Então, se ele emprestou, isso daqui é o capital, né?
pelo prazo de 15 dias. 15 dias é o tempo. Exigindo por esse empréstimo o pagamento de R$ 55.796,70 de juros. Que taxa de juros composto o agiota está cobrando? Cuidado, esse 55.796,70 é o valor do juro. E para fazer o juro composto, eu preciso do montante. Então, você vai ter que somar aqui o montante, nada mais é do que o juro mais o capital. Então, você primeiro vai ter que somar esses dois números, depois inserir o montante, depois insere o capital, depois insere o prazo e, por último, pergunta qual é a taxa. Então, a gente vai colocar assim, ó. Vai pegar os 150 mil, né, que é o capital, Enter, para somar, né? Aí vai somar 55.796,70. Aí aperta o botão de mais para somar os dois, né? Aí depois você vai apertar a tecla FV para dizer que o resultado da soma é o montante. Depois a gente vai inserir o capital, que é 150 mil, né? CHSPV. Depois a gente vai apertar o prazo, né, que é 15N. E por último, você pergunta qual é a taxa. Deixa eu colocar isso aqui bem para cima. Então, vou zerar a calculadora, né? FCLX. Então, vamos lá. 150 mil. Enter, né? 55.796,70. Aí, mais. E aperta o botão de FV. Aí, depois, 150 mil. CHS, PV. Aí depois 15, N e depois o I. Pronto, deu uma taxa aí de 2,13%, né? Então deu uma taxa aí de 2,13% ao dia, né? Ao dia, porque o prazo está em dia, né? Deu isso de vocês? 2,13? Deu sim? Tá dando certo? Pronto, vamos para a letra C. Tá acabando, né? Que capital aplicado à taxa de 12% ao ano durante 12 anos produz de juro 46.030? Aí aqui nessa questão que está o problema. Qual o problema? Qual o problema dessa questão? Ela dá o valor do juro e não do montante. Então, como ela não dá o valor do juro e nem o montante, a gente vai ter que resolver da forma tradicional como a gente estivesse resolvendo na científica. Porque aqui ela dá o valor do juro e não do montante. Então, a fórmula do montante é assim, ó, montante igual capital, né, vezes 1 mais I, né, 1 mais I elevado a T. Só que aqui, como ele dá o valor do juro, a gente teria que usar a fórmula do juro, e não do montante, do juro composto, que é a seguinte, ó, juro é igual a capital vezes aí 1 mais I elevado a T menos 1. Essa é a fórmula do juro. Então, a gente vai utilizar essa para poder, né, encontrar o capital. Então, a lógica é o seguinte. Como ele quer achar o capital, a gente vai passar isso daqui que está multiplicando o capital para lá, dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar o capital é igual ao juro, né, o juro, dividido por tudo isso daqui, ó, por 1 mais I elevado a T menos 1. Então, o capital é igual ao juro, né, dividido por 1 mais I elevado a T menos 1. Então, a lógica é o seguinte, você vai pegar aqui, ó, o 46 mil, né,
Ou então você faz o seguinte, né? Porque então porque sempre vai do final para o começo, né? Então vamos fazer o seguinte. Dá certo assim. Vamos lá. 12% ao ano, né? Você vai colocar 0,12, né? 0, ou você coloca 0,12, aí enter mais um, enter, ou já coloca 1,12, né? Eu vou fazer o passo a passo. 12, né? Enter, aí um mais, para somar, né? O que eu estou fazendo? Estou pegando a taxa e somando com 1, né? 1 mais i. Então, somei aqui, ó, a taxa 1 mais i, né? Que é 1 mais o 12. Então, eu somei aqui, ó, 0,12 mais 1. Aí, o resultado, agora, eu vou elevar o tempo. O tempo é 10. Então, 10, aí a tecla y elevado a x. Elevei, né? Depois, eu vou subtrair de 1. Então, 1 menos. Aí, agora eu vou colocar... Não, eu tenho que inserir o juro antes. Esse mesmo passo a passo é o que eu juro antes. Pra dar certo. Pera aí. É assim mesmo. O juro. Então, é 46.030, né? O valor do juro. Aí, enter. E deixa lá guardado. Aí, vou fazer o que eu tinha escrito, né? Que era o 0,12. Aí, enter novamente. Que é a taxa, né? Aí, vou somar com 1 mais... Aí depois eu vou elevar com tempo, então 10, y elevado a x. Depois subtrai de 1, menos. Esse 1 aqui é da fórmula, tá certo? Esse 1 aqui da fórmula. Depois divide, né? Vamos ver se vai dar certo. Quarenta e seis mil e 30. Aí, enter. Aí, 0,12. Enter. 1 mais. Aí, 10. Aí, y elevado a x, né? Que eu vou pegar o 1,12 elevar ao x, né? Que é o 10. Pronto. Agora, menos 1. 1 menos. Agora, eu vou pegar e dividir, né? Que ele vai dividir o juro pelo valor do x. Então, dividido. Deu certinho? Pronto. Aí, o valor do capital é esse, 21.844,07. Deu isso de vocês? 21.844,07. Vamos ver só se realmente é isso. Ó, vamos só fazer aqui a prova. Ver se realmente é isso. Pegar o capital que a gente achou. 21 mil. Ah, não era para eu ter apagado, né? Porque pode ser que dê uma diferença nas casas decimais. Mas vamos lá. Se der uma diferença é de centavos. 21.844,07. Esse aqui é o capital. Então, CHSPV. A taxa, 12%, então 12i. Aí o prazo, 10 anos, então 10N. Pergunta qual é o FV. Vai dar isso daqui. Aí isso daqui é o FV, ou seja, tá o capital menos o juro. Aí eu vou subtrair o valor do juro, tem que dar esse valor aqui, ó. Então, vou pegar 46.030
menos. Tem que dar esse valor. 21.844,17. É isso mesmo, então tá certo. Pois é, tem que tomar cuidado aí com o negócio. O juro não pode confundir com o montante. Pronto. A letra D, ele quer saber o valor da taxa. Então, bem simples. O investidor aplicou 55 meses, que é o capital. São 8 meses. Ele quer saber a taxa mensal, então ok. E aqui, esse daqui é o valor que ele resgatou, então é o valor do montante. Então, tanto faz aqui. Ele quer saber a taxa, então eu vou colocar aqui primeiro o capital, 55.000, CHS, PV. Depois, vou colocar o tempo, 8N. Depois, vou colocar aqui o montante, 92.546,50 FV. E por último, pergunto qual é a taxa que ele quer saber. Então vamos lá. 55.000 CHS PV, aí 8N, aí 92.546,50 FV, e por último pergunta qual é a taxa. Essa taxa aqui é ao mês, tá certo? Então deu 6,72% ao mês. Por que ao mês? Porque o prazo estava em mês. Letra E. Qual o tempo necessário para que um capital aplicado à taxa composta de 25% ao ano duplique de valor? No caso aqui, ele quer saber o tempo, então importa a questão do capital e do montante. Então, a gente pode supor um capital e duplicar ele de valor. Então, eu vou supor aqui um capital de R$100 e um montante de 200. Então, eu vou colocar aqui, ó, 200 FV, mas tanto faz. O valor que você colocar aqui, tanto faz, desde que você pegue um valor para o capital e o dobro para o montante, vai dar certo. Então, o capital aqui é 100, CHS, PV. Aí a taxa 25 e pergunta qual é o N. A F é do mesmo jeito. 200 FV, aí 100 CHS PV, aí 25i, e por último pergunta qual é o tempo, o N. Deu 4, né? Então, 4 anos, né? Por que 4 anos? Porque a taxa está ao ano. Aí vamos aqui. A letra F, ele quer saber a taxa de juros. Então, do mesmo jeito, né? Só que aqui ele quer saber a taxa e aqui ele quer triplicar o valor. Então, o montante, o capital 100, o montante 300, dá certo. Então, aqui, ó. Vou colocar o capital aqui primeiro. Então, 100, tanto faz. Colocar aqui a ordem não importa, viu? Desde que você pergunte a taxa por último. Então, 100 CHSPV. Aí o montante, né? Eu vou colocar aqui 300 FV. Aí o prazo 8N. E por último, pergunta qual é a taxa. CHS PV 300 FV 8N e pergunta qual é a taxa. Pronto, a taxa é 14,72% ao mês, porque o tempo está em meses.
Gente, dúvidas? Qual foi a maior dificuldade que vocês sentiram? Só foi naquela questão mesmo? A letra C, da segunda? Vocês sentiram só dificuldade nessa? Tem mais alguma dificuldade que vocês estão sentindo? Na atividade 3, vocês já começaram a fazer? Tem alguma dúvida na atividade 3? Alguma questão? Nós temos ainda 15 minutos, ainda 14 minutos. Ou vocês querem tentar, né? Deixar vocês tentarem, qualquer coisa vocês me perguntam. Vocês me perguntam no privado, né?